acho que agora eu já estou gravando. Se a minha internet permitir, porque hoje aqui em casa tá tenso, viu? A Aqui tá aula da manhã mostrando que tá gravando. tá, A né? internet hoje tá ruim mesmo. Tá bem Tá fraca. bem, tá oscilando demais. Mas vamos lá. Bom, Danilo, vou explicar então, né, aqui a nossa disciplina de Geologia e Paleontologia. Nós estamos na sexta semana, já na reta final, né? Falta a sétima, a oitava e a nona. Lembrando que o nosso nono encontro, ele não será de uma semana toda, senão a gente vai passar o Natal, né? E acaba o período da letivo aí, o período da área. Desejo Feliz Natal aqui mesmo, vai. Feliz Vai ficar. Natal aqui. Não, a gente vai ficar entre o Natal e o Ano Novo para desenvolver isso. Então, o nosso nono encontro, eu vou fazer o encerramento no nono encontro e todo o conteúdo referente ao nono encontro eu vou liberar uma semana antes, na oitava semana. Tranquilo? Então, a gente já está na reta final. Uhum. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Aqui. Para eu apresentar o conteúdo desta semana, né? É um conteúdo muito interessante. Eu, pelo menos acho. Ué, por que não vai? Olha lá. Ah, não, foi. Tá indo. Só uma questão de carregar. Você consegue ver minha tela compartilhada aí? Sim. Tá, essas coisinhas, né? Bom, então se a gente for lá na nossa disciplina FACIP 32901, que é Geologia e Paleontologia, a gente vai até o sexto módulo. Então, já fomos no tempo geológico, tectônica global, o ciclo das rochas com os três grandes grupos de rocha, intemperismo e erosão, e aí nós iniciamos o processo de fossilização, tá? Daí nós iniciamos tanto o processo de fossilização, formação dos fósseis, e hoje a gente vai dar continuidade olhando um pouco, né, do que acontece no início lá daquela coluna do tempo geológico, no início do Fanerozoico, lá na parte do Cambriano. Então, a gente vai falar sobre a origem da vida e a evolução dos metazoários. Como origem da vida vai estar registrado na aula 1, e evolução e radiação de metazoários vai estar registrado aí na nossa aula 2. Então, eu vou trazer para vocês nessas duas aulas as evidências que nós temos, né, para defender a hipótese de como que foi que se originou a vida dentro do planeta, ou então de como o nosso planeta teria sido, digamos assim, afetado, né, ou infectado, como queiram, por formas de vidas, proteínas que tenham vindo aí do universo, tá? Então, na aula 1, a gente vai trabalhar esse comecinho, como que se deu o arranjo das primeiras moléculas, né? Como que formaram seus aminoácidos, depois as proteínas, até que finalmente a gente vai ter a organização unicelular, em célula procarionte, eucarionte, e aí depois, na segunda parte desse módulo, na aula 2, nós vamos ver uma explosão, né, de formas de vida que acontece no mar do período aí pertinho do Cambriano, tá? Então, é o que a gente chama de explosão cambriana da vida, em que nós temos um registro de várias faunas que vão registrar esse momento aí desse boom, dessa explosão de várias formas de vida, tá? Alguns filos surgem nesse momento e são filos que existem até os dias atuais, outros já se extinguiram, mas a diversidade biológica vai estar muito alta, né, nesse período, e existe uma série de questões favoráveis para que isso tenha acontecido. Essas questões favoráveis para esse aumento de biodiversidade, a gente vai trabalhar aqui no Fórum 6. Então, eu vou aqui abrir o Fórum 6 para explicar o que deve ser feito. Então, eu afirmo, eu já falei na aula, né? Então, quando vocês chegarem no Fórum 6,
é legal que vocês já tenham acessado a aula 1 e a aula 2, para ficar mais tranquilo de responder. E aí, eu vou fazer algumas afirmações, depois a gente faz o questionamento ali embaixo. Então, o enriquecimento da atmosfera com oxigênio livre permitiu inovações biológicas durante o que conhecemos como explosão cambriana da vida. Uma grande novidade evolutiva, vista pela primeira vez no registro sedimentar na fauna tomotiana, foi a aquisição de partes duras, por vezes formadas de carbonato de cálcio, tá? É o CaCO3. Daí, uma das importâncias de se ter o oxigênio livre, permitindo a experimentação biológica. Então, esse período aí de explosão cambriana foi um período favorável àquilo que a gente chama de experimentação biológica, né? Nós passamos a observar a reprodução sexuada, né? Então nós temos cruzamento, plasticidade genética, e aí nós temos um fator muito favorável, que é a grande quantidade de oxigênio livre nas águas, que até então não tinha. E depois, a grande quantidade de oxigênio livre na atmosfera, tá? Essa sobra, digamos assim, de oxigênio permitiu uma série de mudanças nos organismos, e uma delas foi exatamente a formação de partes duras, então, esqueletos, né, elementos biomineralizados. Obviamente que a formação de algo assim, uma concha, por exemplo, trouxe benefício para os organismos que tinham, né? Então, é daí que nós vamos continuar a nossa discussão, tá? Uma outra informação é que hoje em dia a grande maioria dos filos marinhos é biomineralizada, ou seja, a gente tem endoesqueleto e a gente tem exoesqueleto. O principal elemento mineral, né, que compõe esse endo ou exoesqueleto é o carbonato de cálcio, que se forma na presença do oxigênio, tá? Então, a pergunta que eu lanço nesse fórum, que eu gostaria de ver vocês discutindo, é exatamente apresentar as vantagens dessa inovação biológica no contexto da seleção natural, tá? E aí, se vocês vão falar de seleção natural, o ideal é considerar os fatores ambientais. Então, nesta aula, eu mostro para vocês fatores ambientais, né? Então, e também já posso adiantar aqui, nós temos a livre demanda, né, para o oxigênio, e existe um outro fator muito interessante que já está acontecendo aí nesta explosão cambriana, que é um comportamento, né, um nível trófico de cadeia e um comportamento muito interessante que já acontece, que acaba que favorece, né, quem tem esqueleto biomineralizado. Tá lá nos slides, pode me entregar até o dia 8 e não se esqueçam de fazer, porque vale 10 pontinhos, certo? Então, para esta semana, que é a sexta semana, que vai de hoje até dia 8, que é a semana que vem, nós temos 2 aulas e este fórum, tá? E para registrar, nós temos aqui a sequência do roteiro, né? Encontro síncrono, aula 1, aula 2 e o fórum 6. Olha, eu já estou comendo aqui. Deixa eu já consertar, porque senão depois fica errado. Fórum 6. Depois a gente se confunde. Salvar, publicar. Muito bem. Estamos. E é isso, tá? Então, origem da vida e irradiação de metazoários para essa semana. Alguma dúvida, Danilo? Você que está comigo aí? Não, nenhuma dúvida. No caso dessas discussões que você quer que seja feita, eu tenho algumas perguntas para fazer. Por exemplo, quando a gente estuda o processo evolutivo,
a gente vai estudar lá a teoria de Oparin, falando sobre o surgimento das primeiras moléculas que se reagiam entre si mediante a eletricidade dos raios, alta temperatura das rochas por causa dos vulcões, entre outros, e os gases, né, que existiam na atmosfera primitiva. Como diz a Luciana, gosta de brincar, ele foi convidado a tomar chá com Jesus Cristo mais cedo, não teve tempo de provar a teoria dele. Aí veio Stanley Miller e Sidney Fox para tentar replicar o que ele disse na teoria. E aí conseguiram... Só um detalhe. O Miller, quando ele apresenta o experimento dele, é um TCC, você sabia? É o trabalho de conclusão de curso dele. Pois é, simples, né? A origem da vida num experimentinho básico de TCC. Uhum. Pois é, o bichinho era fé da puta. Era. Aí... Posso falar, já que você falou, eu concordo. Depois o Fox fez em resinas e em substratos sólidos, né, para comprovar a parte de também ocorrer a reação em substrato sólido. Aí, tá, vai começando toda a história. Depois tem aquela questão que sempre os livros pegam, principalmente alguns dos Soares que eu tenho aqui, mas mais antigos um pouco, antes de 2000, que eles falam sobre a questão dos cosmozoários, que essas proteínas, esses aminoácidos vieram viajando através dos meteoritos e meteoros, né, que chegaram até a Terra nos processos de grandes extinções. Queria ter pedido para você gravar a minha aula, porque você está falando exatamente a aula 1. Aí, nesse caso, como eu ainda não assisti a aula 1, por isso que eu estou falando, tem, na sua experiência como professora e alguns artigos que eu vi recentemente, eles estão realmente encontrando esses minerais nessas rochas. Isso para você seria também uma forma da obtenção desses minerais, ou você acredita que é completamente diferente? Porque, por exemplo, assim, eu nunca tive experiência com pegar essa discussão com um geneticista para ele me falar, e um geneticista e um bioquímico, para falar assim, não, os minerais que compõem têm determinada estrutura, molécula química que é diferente das que estão nas rochas. Até acho que seria uma discussão interessante, viu, de vocês fazerem, juntar geneticista, bioquímica e geólogos para poder fazer isso. Tem uma discussão muito atual, e eu até vi algumas lives, eu tenho uma colega, ela está na UFSCar, Miriam Pacheco, ela trabalha com astrobiologia exatamente nessa linha, que ela tem uma formação genética, ela tem uma formação paleontológica, e ela traz esse debate da astrobiologia. Pena que a live dela já foi, mas se eu achar o link, eu te passo no seu e-mail para você dar uma olhada. Deve estar gravado em algum lugar, sempre fica, né? Uhum. Mas da minha experiência, Danilo, eu não posso te falar assim, ó, eu acredito nisso ou naquilo, né? Porque a gente acaba induzindo, né? Os colegas que ainda não têm. Eu percebo que você tem uma maturidade muito boa, bioquimicamente falando, para entender esse lance, né? Da formação dos primeiros aminoácidos, que os aminoácidos vão sintetizar proteínas e aí vai dar sequência nisso tudo. O que eu trago ali na aula são as evidências. Então, o que a gente tem de evidência? A gente tem os experimentos, né, para falar do Oparin. Aí a gente tem isso como uma origem aqui no planeta, por conta aí do contexto de formação inicial. Muito vulcanismo, muitos meteoritos caindo na crosta, então você tem uma descarga elétrica grande, temperaturas elevadas, né? A crosta ainda está se formando, então a gente tem nessa era aí do radiano ou do arqueano, a gente ainda tem essa formação. Então, tá tranquilo, super aceitável e não é questionável até então, porque nós temos evidências para isso. Isso é um ponto. Um outro ponto é a panspermia, né? Ter várias partículas, as moléculas que sejam biológicas ou que sejam biossintizadas ou cosmogênicas no cosmos, né? Eu trago ali na aula duas questões bem interessantes. Os meteoritos com várias bactérias filamentosas, olhadas sob, né, o microscópio eletrônico de varredura, que morfologicamente são idênticas. As bactérias que nós temos aqui atuais, as esféricas,
as filamentosas, é tudo igual. Se eu não te falasse que o negócio veio de um meteorito, você podia falar, nossa, que legal, né? No Cambriano já tinha, no pré-Cambriano nós já tínhamos, aí no Arqueano, no Radiano, no Proterozoico nós já tínhamos bactérias muito parecidas com as de hoje. Só que a questão isso tem contras, né? Tem muita gente que reivindica, que fala que o meteorito ele pode ter sido contaminado quando caiu na Terra. E o que a gente está olhando é o que estava aqui. Certo? Então, isso é um fator. Tá? Aí seria uma evidência contra a teoria da panspermia. Então, aí, para mim poder tentar ir contra também essa evidência que vai contra com a tecnologia que a gente tem, eu teria que pegar, por exemplo, um fragmento de meteorito lá no espaço, antes que ele chegasse na Terra. É aí que eu ia chegar. Nós temos, hoje, eu coloco na aula, eu não lembro o ano, se é 2017, se é 2015, não me lembro o ano, mas é um artigo, né, acho que é da Astrobiology, não sei, não me lembro, mas tá lá, tá? A referência tá lá certinha. Que mostra o quê? A estação russa sendo colonizada por partículas como essa, na estratosfera. Então, não está aqui, está no universo. Então, o que mostra que existem, que essas partículas cosmogênicas, elas estão na esfera. O que originou o que ainda é muito, como eu posso dizer, primário, sabe? Discutir quem originou o quê. Na verdade, eu acho que a gente tem que considerar as condições que permitem que isso surja. Então, a Terra primitiva, a tal da sopa primordial, era factível, era possível, né? Tanto é possível que Miller conseguiu, no seu experimento lá, ele conseguiu sair do metano, do gás, pegar os aminoácidos, né? Coletar os aminoácidos. Agora, na estratosfera, a gente também tem a estação russa e eles têm vários dados, sabe? São dados acho que tem uma década de coleta de informação que mostra o avanço da colonização. Agora, se foi uma partícula levada daqui que sobreviveu na estratosfera, ou se foi algo da estratosfera que está, né, ali, fato é que, digamos assim, tem sobrevida, né? Se é que a gente pode falar nesse termo, vida. Então, por exemplo, no que você falou que isso foi levado para lá, eu poderia pensar, por exemplo, igual nas grandes extinções que ocorreram por quedas de meteoro. Esse meteoro teria força suficiente, o impacto dele, para tirar uma rocha daqui e jogá-la para o espaço novamente? Não. Não? Não. Como que isso iria parar lá, então? Parar lá, se tivesse alguma. Se a estação espacial que foi colocada lá tivesse levado. Ah, sim. Tá? Porque assim, o meteorito de maior impacto foi, de fato, o da extinção dos dinossauros, né? A poeira cósmica é muito grande, mas fragmentos de rocha, mesmo que a gente chama de ventifactos, não, ele alcança quilômetros, mas ele decanta, ele não vai para fora, não atinge a estratosfera, por exemplo, tá? Entendi. Mas é isso. Aí depois disso, lá na hora que vai ter, aí começa, independente do start inicial, a gente vai ter aquele desenrolar, né? Procariontes, eucariontes, e aí começam as cianobactérias nas esteiras algálicas. Elas vão causar a primeira grande crise de poluição, que é exatamente o enriquecimento de oxigênio, porque não tinha oxigênio livre. A atmosfera era redutora. Aí tira, né? Diminui essa questão de ser uma atmosfera redutora para você ter muita atmosfera, como que eu digo? Oxigenada. E aí esse oxigênio vai transformar a vida no planeta. Você sabe, né? A actinomiosina precisa de oxigênio, reprodução sexuada com oxigênio vai mais rápido, oxigênio dá mais ATP na respiração aeróbia. Então,
assim, o oxigênio ele vai ser um grande catalisador que vai transformar muito, muito. A partir do momento que sobra oxigênio, existem várias inovações e experiências biológicas. É pura bioquímica esse momento. Uhum. Aí uma outra pergunta que eu te faço é quanto à didática, assim, do professor nessa área, que também entra dentro da questão da evolução. Quando eu for dar aula, por exemplo, sobre essa temática, então eu apresento as teorias que são faladas, que existem na literatura. Mas, por exemplo, eu não posso focar nem firmar uma, para também não ter essa questão, igual você falou no começo, para também não ter essa questão, igual você falou no começo, de induzir os alunos. Eu posso É, apresentar todas elas. Aí se eles vão achar se cosmozoário é verdade, se não é, se o Parim é que estava certo, se não estava, aí eu, será do senso crítico dele. eu defendo essa postura, viu, Danilo? Porque, assim, especialmente quando você está trabalhando na sala de aula, né, no ensino fundamental, né, um ou dois, nesse momento você está formando, né? Você está informando, mas você está formando muito, né? Muitas vezes você vai ser ídolo de muitos alunos ali. Uhum. E isso é muito perigoso, porque quando a gente parte para aquela idolatria, o que o professor fala é lei. E eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais exercitar dentro da sala de aula o debate, o questionamento, sabe? Então, eu vejo que um excelente professor de ciências é aquele que leva as evidências para a sala de aula e põe os meninos para pensar, né? Mas E aí, no existem caso, ele fica, assim, mais. Não é inerte que eu queria falar. Ele faz essas provocações, deixa isso. os meninos discutir, vai orientando aqui e ali, mas sem momento algum, alguma atitude que enfatize ou que leve a alguma em específico. Ele pode Sim, provocar essas discussões, mas ficar na sim, neutralidade. mas mais ou menos também. Por exemplo, a gente tem que tomar uma cautela, né? Desde que você fundamente sempre as suas discussões na base da evidência científica. Sim. Jamais você vai chegar dentro da sala de aula e vai balizar criacionismo e evolucionismo. Uhum. Você não pode chegar na sala de aula falando, olha, o criacionismo não existe, meu povo. Você não pode falar isso. Mas você tem que chegar e fazer com que os meninos concluam isso. Uhum. Porque se você chega e fala, o menino pode bater de frente com você. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas em 2009, na minha primeira aula aqui, era FACIP ainda, não era ICEMP. Na minha primeira aula, eu pisei na sala de aula, eu primeiro ministrei biologia evolutiva, que acho que era terça-feira, e paleontologia, acho que era quinta, sei lá. Então, a minha primeira aula, nervosismo, né? Primeira mesmo, tinha acabado de chegar em Pirutaba. Pisei na sala de aula, eu me apresentei, um aluno levantou a mão. Professora, você acredita em Deus? Aí, né, eu percebi onde ele queria chegar. Eu Uhum. falei, esse menino está em conflito entre o científico, né, e o religioso, a Isso. fé, aquilo que move. Então, eu falei, gente, eu não posso falar para ele, olha, para você ser biólogo, você não pode, você tem que ser ateu. Não posso falar isso. Ele estava em conflito entre a ciência e o divino, como se diz. Exato, exato. Então, na escola, primeiro que assim, né? A família pode pegar no teu pé se você começar a Sim. falar, né? E você não pode desconstruir aquilo que é da fé da pessoa. Isso é outra história, né? Isso é um âmbito filosófico, isso vai trazer apoio psicológico, isso é outra coisa. Você não tem que tocar nisso. Né? Mas eu acho importante, Danilo, a gente chegar dentro da sala de aula e falar para o menino, para a menina, olha, gente, tudo bem, não tem problema nenhum, né? De você entender a evolução, saber que a evolução acredita, saber como que a evolução
deixa suas evidências e como que ela trabalha, e você acreditar naquilo que você quer acreditar, naquilo que você tem que acreditar, naquilo. É tudo metafórico, né? De repente, Deus criou em 7 dias, em 6 dias, descansou no sétimo, né? Isso. Esses 6 dias, para mim, tem 4,5 bilhões de anos, entendeu? Entendi. E o sétimo dia é o hoje. Cada um vê de uma forma. Então, assim, é importante você não chegar, porque senão você fere. E aí você invade. E aí depois você não consegue. Você pode gerar um desconforto, sabe? Uma coisa assim que não é necessário. Não tem necessidade disso. Não tem. Eu tive uma professora de embriologia. Anos, hein? Eu estava no meu segundo ano. Que ela foi falar de embriologia para a gente, né? Ela falou todo o desenvolvimento fetal, né? Do embrião, é blasto, a mórula, as coisas que eu nem lembro mais, cara. Foi Uhum. falando, e dobra daqui, e vira de lá, e achata, e disco, e rotaciona. Mas ela falou uma coisa muito séria que me marcou. Todas essas reações são reações em cascata, são reações em cadeia. Para a reação 2 acontecer, a 1 tem que ter sido bem sucedida, que vai desencadear a 3, que vai desencadear a 4. E isso, essa somatória de reações, vai ser o desenvolvimento embrionário, certo? Estatisticamente falando, a chance de dar errado é infinitamente maior do que a chance de dar certo. E aí ela concluiu: para mim, olhem para a sala de vocês, né? Vários embriões que vingaram, digamos assim, né? E a estatística não vai para o plano real, porque, embora muitos falhem, né, ainda continua dando certo. E aí ela concluiu, para ela, no raciocínio dela: para mim, isso é Deus. Para vocês, não sei. Vocês, cada um pense no que quiser. Então, assim, naquele momento, todo mundo se sentiu confortável, entendeu? Tranquilo, tudo bem, tô fazendo biologia, mas beleza, eu rezo à noite. Aham. Então, assim, aí você tira esse estigma de que, não pode rezar, você é bióloga, né? Então, é complicado, isso é muito complicado. Muito complicado. E quando você está no ensino fundamental ainda, lidando com seus adolescentes, nossa, tem que ter mais cuidado ainda. Porque eu vi esse cuidado, assim, nessa fala com questão que envolve a religião no livro do Soares, da versão dele de 1994, que está escrito lá no livro assim, que jamais a biologia pode, a biologia não, que jamais a ciência pode se atrever a tentar explicar os fenômenos da alma, assim como também os fenômenos da alma não conseguem explicar ou podem tentar descrever os fenômenos da ciência, Lógicos, né? é. E aí ele pega e faz essa separação, fica bem assim, separando a página do livro mesmo, com essa fala. Ou seja, no livro, ele não se atém, como dizer, ele fala que a gente pode acreditar, no que a gente achar que é viável, É cada um no seu, né? ele vai fazer a apresentação desses conteúdos, mas que quem quiser acreditar que seja divino, que acredite. Quem quiser acreditar que seja científico, que seja científico, mas que jamais um pode tentar explicar o outro ou desfazer do outro, né? Falar, não, esse é o Exato. mais correto do que o outro. Isso é importante de ter esse discernimento, porque o que a gente vê muitas vezes? Primeiro que assim, o professor vive correndo dentro da sala de aula, porque é muito conteúdo para pouco tempo, certo? É você colocar a sala em ordem, a aula acabou. Isso. Isso quando é o presencial, né? Enfim, a gente vai voltar a vivenciar isso aí. Outra, que você tem tanto conteúdo que muitas vezes não dá tempo de ver tudo. E o que eu observo, né, dos meus alunos da licenciatura, dos meus alunos que têm experiência na licenciatura, de alguns livros que os meus alunos de TFC trouxeram, o que fica delegado, o que fica por último, ou aquilo que é passado assim, ó, rapidão, é o conteúdo de evolução. Exatamente porque existe uma dificuldade para abordar a evolução. Não porque o conteúdo é muito difícil, mas É abre-se porque o. tem que ter
jogo de cintura que você falou, né? Toda essa explicação que você deu desde o primeiro dia da sua aula, como diz o tudo isso é um jogo de cintura muito grande. Se a pessoa não tiver capacidade para gerir essas discussões, ela se perde e aí ela pode ficar de mãos e pés atados sozinha, né? Sim. Então, eu acho assim, sabe, para a gente voltar ao assunto, né? O João Paulo entrou e não sei em que parte que ele está acompanhando aí a discussão, mas o que tem que ser levado para a sala de aula sempre é, são todas as possibilidades das teorias, né? Que nem a origem da vida. Foi terrestre, foi extraterrestre, né? Surgiu aqui, surgiu no cosmos. Olha, o que nós temos de evidência? Nós temos essa evidência para justificar essa teoria e nós temos essa evidência para justificar aquela teoria. Ah, eu acho que não foi nenhum dos dois. Não, não é eu acho. Qual é a evidência para apresentar uma terceira teoria? Ah, eu acho que pode ter sido os dois. Ótimo. Então, qual é a evidência, né? Ah, esse daqui, ó, poderia ter acontecido aquilo. Ótimo. Então, esse debate, ele é muito salutar. Ele tem que ser estimulado, né? Uhum. Para que a gente possa sempre estimular mesmo, né? A crítica. Então, essa é a minha Entendi. opinião. É porque esse realmente é sempre era um dos medos que eu sempre carregava. Porque no cursinho eu dei aula da parte de evolução, né? E aí, ao contrário do que você falou, que geralmente a gente passa muito depressa como se diz, para não ter essas discussões, foi o conteúdo que eu mais demorei, porque eu promovia essas discussões, porque eu tinha ali alunos que eu via que era extremamente arraigado à religião, e eles faziam esse questionamento mesmo. Mas e você, Danilo? Você acredita em Deus ou você acredita na ciência? Uma aluna também me perguntou isso. Aí eu falei, né? Eu falei, olha, mediante as evidências, eu estou aqui para te provocar um pensamento crítico, né? Para você se autocriticar os seus pensamentos. E aí eu te devolvo a sua pergunta. No caso, mediante as apresentações científicas que eu te dei, e você tem as suas crenças religiosas, o que você me diria? Que você ainda continua acreditando na sua crença religiosa, que surgiu assim e assim, ou que você está num conflito agora, pensando, na religião eu aprendi dessa forma, mas o Dani está explicando dessa também, qual que eu vou seguir ou qual que eu acho que é a mais correta. Aí, no caso, ela ficou calada. Ela falou assim que não conseguia responder a pergunta naquele É, momento. Eu devolvi a bomba para ela. mas causou, entendeu? Mas causou, mexeu. Não precisa ter a resposta, né? Um dia ela acha essa resposta. É porque eu Tá? percebi que ela ficou assim bem incomodada, como Eu se já ela cheguei fosse, eu não tive também. acesso a isso, a minha família me priva dessas informações, quando a gente começa a falar disso em casa, e eles cortam o assunto, porque para eles é só Deus acima de tudo. Aí eu vi que foi assim, quase foi uma saia justa, mas como eu já tinha um jeito Mas muito bom tem para que sair deixar disso, a pessoa encontra, né? Não tem que causar um problema. Já aconteceu comigo em sala de aula, uma outra saia justa, em que eu entrei na sala de aula e um aluno ou uma aluna, né, chegou para mim e falou assim: Sabrina, teremos problema. Eu, é mesmo? Primeiro dia, teremos problema. Eu falei, ixi, mas, né? Na sua bola de cristal não tem os números da Mega Sena? Tô precisando de um dinheirinho extra. Como assim teremos problema? Aí ela me falou, eu não acredito em fósseis. Eu falei, não, não vamos ter problema. Você não acredita em fósseis? Ele falou, não, fóssil não existe. Eu falei, então tudo bem. Mas o problema é outro. Não é se eles existem ou se eles não existem. Você está no curso de biologia, certo? Tô. Na grade curricular do curso de Ciências Biológicas aqui do Pontal, tem a disciplina obrigatória, paleontologia, não tem? Tem. Falei, você vai ter que fazer. E digo mais, você vai ter que passar para conseguir o seu diploma. Depois você vê se acredita ou não. Mas como assim? Como que eu vou passar se eu não acredito? Eu falei, ó, vou te dar uma dica, pra gente não ter problema. Você escreve na prova o que eu falar. Acabou o problema, né? Aí, 4 meses rolaram, pá, vai, troca experiência daqui, troca experiência de lá, foto, 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 fóssil, veio, vai e volta. No último dia, ela, Sabrina, a paleontologia é encantadora.
encantadora. É muito legal. Eu achava que era outra coisa. Aí ela veio me falar, eu não tive uma boa experiência pessoal, né? Eu não tive uma boa. A minha formação é uma formação muito fechada para esse tipo de coisa. Então eu achei que eu fosse sofrer tanto, eu achei que eu ia entrar em conflito. E ela veio e me agradecer. Ela falou, muito obrigada. Eu falei, você colocou só o que eu falei ou alguma coisa que você colocou nas provas você já acredita que deve ter acontecido mesmo? Ela falou, não, isso aí tá de boa, agora eu me sinto muito melhor. Então, assim, você gera às vezes, sabe, o tema é tão pesado para aquilo que a pessoa pensa que vai passar. Nossa, agora eu vou ter que desmontar todos os meus 20 anos de crença, né? Toda a minha estrutura familiar, vou ter que brigar com pai e mãe, familiar, vou ter que brigar com pai e mãe. Não, não. Não pode ser traumático. E nessa questão que você falou dela falar que não acreditava em fósseis, no caso eu poderia fazer, por exemplo, tipo uma analogia, por exemplo, se o ser humano morre e fica conservado, por exemplo, o seu esqueleto, e aí isso vai acontecendo ao longo do tempo, porque eles conseguem ter acesso ainda mais hoje em dia a esse tipo de informação. Eu poderia tentar fazer uma analogia entre a fossilização e a conservação desse esqueleto humano para que ela, por exemplo, Cemitério. tentasse entender? O cemitério, ele é exatamente a parte ali onde acaba a bioestratinomia, né? O soterramento final. Não é o final, porque na verdade ainda tem ação bacteriana, tem um monte de coisa que acontece. Mas sim, sim, não deixa de ser um processo de fossilização. Você viu que encontraram Entendi. esses dias um casal do Vesúvio? Foi recente, que estava em posição super daquela erupção que teve, né? Que a lava petrificou todo mundo, né? Numa erupção do Vesúvio que teve na Itália. Acho que foi essa semana passada que eu vi essa reportagem. Acharam mais corpos em posição assim de vida. Uhum. Eu não cheguei a ver, mas entendi. Eu comi, mas era reportagem assim, noticiário de informação, sabe? Nada científico, não. Acho que estava na UOL, alguma coisa assim. Entendi. Certinho, Mas era só isso sempre mesmo o que eu tinha, assim, de provocações, dúvidas e aflições com esse ótimo, contexto. ótimo, Consegui tá resolver certo, tudo. tá Foi uma certo. troca de Isso experiência tinha que muito fazer legal na de sala aprender. de aula, né? As dúvidas quando surgem. Bom, então é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou partir para o encerramento. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Não, estou satisfeito, te agradeço por tudo. Eu que agradeço, viu, Danilo? Muito obrigada mesmo. Até mais, então. Uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar. Até mais, João Paulo. Até mais, Danilo. Eu vou encerrar aqui, né, o encontro de hoje. Assim que processar, eu disponibilizo lá no, 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 no módulo. Eu ia falar no fórum, não. No módulo 6. Tá? Para aqueles Ok. que não tiveram acesso, pegarem as explicações depois. Tranquilo? Tranquilo, brigadão. Se cuida, Boa tá? noite. Boa Sim, noite, João Paulo. nada que injeções não resolvam. Tá certo.